Boa noite. Eu sou o professor Luiz Fernando Ormeio e, em nome do IAG, que é a Business School da PUC do Rio, eu cumprimento vocês que nos prestigiam com a presença. O IAG PUC criou e já concluiu com sucesso 6 edições do curso Produtos Digitais, Estratégia, Gestão, Design e Construção, que oferece esse webinar. Hoje nós vamos ter a satisfação de receber novamente um profissional que nos conquistou pela sua simpatia, pela simplicidade e pela sede de aprender coisas novas. Carlos Vieira participou da 4ª turma do curso Produtos Digitais. Então, era presidente de importante instituição financeira do Brasil. Desde a primeira aula, ele trouxe contribuições excelentes nos debates, partilhando seu conhecimento vasto e sua experiência profissional com os professores e com os colegas. Hoje, o Carlos é presidente da Caixa. Partilhará conosco como vem conduzindo a revolução digital na Caixa Econômica Federal, com inovação, desafios e oportunidades. Agora, queria fazer os nossos agradecimentos ao Carlos por aceitar esse nosso convite. E, presidente, a audiência é sua. Eu só peço que vocês da audiência aguardem até o final, quando vocês vão ter a oportunidade para perguntar diretamente ao presidente da Caixa dúvidas que vocês tenham, interesses que vocês tenham a respeito da apresentação dele. Nesse momento que vocês forem fazer as perguntas, usem o Q&A no pé da página da janela do Zoom. Agora, Carlos, a audiência é toda sua. Boa noite a todos e todas. Professor Luiz, professor Marcelo, professor Abel. Prazer estar aqui com vocês nessa jornada, nesse webinar, né, que tem o propósito de dialogar com todos que participam sobre o movimento digital que está acontecendo na Caixa Econômica Federal, né? Então, muito obrigado pelo convite, muito me honra estar aqui com vocês. Eu que, como o professor Luiz falou, fui aluno da PUC Rio, né, numa jornada semelhante, né, dentro da Escola de Negócios da PUC Rio enfim, eu gostaria de começar aí pedindo que vocês tivessem a atenção com um pequeno vídeo que nós vamos passar, um vídeo introdutório que permite que a gente acesse algumas informações que são importantes para que a gente faça o nosso caminho a partir delas. Mas será que os
Enfim, é, espero que tenha sido audível, né, essa apresentação, e vocês tenham conseguido depreender um pouco desse modelo de transformação que passa a Caixa. A Caixa criou um reposicionamento estratégico, e esse reposicionamento estratégico da organização, ele passa por uma nova estratégia corporativa. Essa nova estratégia corporativa que a Caixa está construindo, há uma revisão do seu propósito enquanto organização, considerando o que nós estamos chamando Caixa 2030, ou seja, até o ano de 2030 nós temos todo um processo, todo um caminho transformacional, e ele se inicia com a revisão do propósito da empresa, que traz hoje com clareza o que é que nós queremos e o que nós pretendemos fazer, que é transformar a vida das pessoas. Como visão, nós entendemos e queremos ser indispensáveis ao Brasil, atuando com agilidade, eficiência e centralidade no cliente. Então, proposta e visão alinhadas, construídas a partir de uma abordagem que teve contato com todos os empregados da Caixa, e a partir desse levantamento nós construímos um modelo que passa pela percepção de fazermos a diferença para o Brasil, que somos um só time para fazer acontecer, cuidando das pessoas e do planeta. O cliente guia as nossas escolhas, termos coragem para inovar, nossa integridade é inegociável e nosso resultado importa. Então, são os valores que nós defendemos a partir dessa construção, e tudo isso tendo como pilares o cliente no centro, a eficiência e rentabilidade, tecnologia e inovação, pessoas, cultura e agilidade, sustentabilidade e cidadania e atuação em ecossistemas. Que nós estamos construindo a entrega de uma experiência de excelência para o cliente, evoluir em rentabilidade, otimizando a eficiência das operações, promovendo jornadas prioritárias e infraestrutura digital em linha com as melhores práticas do mercado, adequar capital humano, cultura e modo de trabalho às necessidades da Caixa, potencializar a sustentabilidade e o impacto social no centro do negócio e atuar de forma integrada como conglomerado e ecossistema. Então, dessa forma, né, nós queremos levar para vocês a visão do nosso planejamento. O que somos hoje, né? Na página seguinte, nós veremos que a Caixa é hoje. Aí, já pulando para o slide seguinte, nós somos e temos a maior base de clientes no mercado brasileiro, nós temos presença em todo o Brasil, nós somos líderes em produtos chaves, como poupança, habitação, principalmente. Acesso a um amplo volume de dados, a Caixa tem isso à sua disposição. Papel relevante no desenvolvimento social do país, relação forte com as prefeituras e instituições governamentais, uma marca que tem uma confiança forte, não só a marca, mas a instituição como um todo, um corpo qualificado e engajado de empregados e legitimidade para a sustentabilidade e a ESG, né? Então, essa combinação de papel social e comercial, né, traz múltiplas vantagens competitivas à Caixa Econômica Federal. E nós vamos falar um pouco sobre isso e o que precisamos ainda fazer e o que já estamos fazendo para um novo reposicionamento estratégico da Caixa, baseado na inovação tecnológica e na percepção da importância do mundo digital. No momento seguinte, a gente fala um pouco para vocês sobre por onde nós começamos esse movimento na Caixa. Nós temos um movimento de transformação digital que nós chamamos de TEIA, um acrônimo, né, que tem a ver com transformação, engajamento, inovação e aprendizado.
A partir desse acrônimo, né, nós trouxemos todo um programa que nós queremos passar para que vocês possam ter uma visão clara do que nós estamos fazendo do ponto de vista de agilidade, de colaboração, de autonomia e de valor dentro desse contexto da transformação digital da Caixa Econômica Federal. Nós temos uma tela seguinte, na qual a gente fala dos 5 arquétipos que a McKinsey considera como fundamentais para que nós possamos fazer essa transformação. Nós temos que ter uma estrutura ágil em TI, né, com o conceito de Scrum. Negócio participa como determinante de projetos, ou seja, a TI ela passa a ser fundamental nos processos transformacionais da Caixa. Eu vou falar um pouco mais disso na frente. Nós temos que ter estruturas ágeis em projetos e iniciativas, isso é fundamental. Nós também vamos falar sobre squads, sobre jornadas. Priorização feita por tecnologia, com inputs no negócio. E aí eu vou aproveitar aqui para falar uma coisa que eu acho que a Caixa inovou nesse aspecto. Nós colocamos um executivo, que era executivo a vida inteira de tecnologia, para ser o responsável pelo relacionamento com o cliente. Então, a diretoria de clientes hoje da Caixa, ela é coordenada, ela é gerenciada, ela tem um diretor que veio da área de tecnologia. É muito disruptivo o que nós fizemos. Esse profissional está muito empolgado e ele tem exatamente trabalhado no processo da aceleração digital da Caixa. Nós vamos falar um pouco disso lá na frente, né? Os OKRs, de temas de negócio específicos, sobre a liderança dedicada a esses processos. Aí, nós temos como ambição 3 dos 5 arquétipos. Mas o mundo digital ele é tão transformador que nós já chegamos nesses novos arquétipos da empresa ágil, que são os habilitadores de plataforma. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Uma organização ágil completa, ou seja, nós estamos criando na Caixa uma organização que, no seu processo transformacional, ela tem um modelo operacional voltado para os processos ágeis, organizando toda uma transformação com estruturas, processos e funções de apoio totalmente orientadas à entrega de resultados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente, a partir desses arquétipos que nós absorvemos, trouxemos a partir dos conceitos da McKinsey. Se nós olharmos um pouco mais na frente, né, a gestão tem como linhas que norteiam a atuação do time e as iniciativas digitais, de forma que priorização da instituição contempla sistemas essenciais no processo da transformação digital da Caixa. Quais são esses temas? Inovação, cultura da experimentação, parceria e colaboração e o sandbox. Esses processos têm a ver com a inovação. Nós estamos trazendo uma nova visão sobre a gestão de dados da Caixa, qualificação de dados, data drive, analítica. Nós estamos adquirindo uma ferramenta agora de analítica que, a partir de maio, nós teremos todo o nosso processo de segmentação da empresa que não tínhamos. Nós nem tínhamos o conceito de segmentação de atendimento do cliente a partir dos segmentos específicos de desejo. Nós demos uma orientação nesse sentido, a empresa já começa a trabalhar nesse sentido, mas nós precisamos de ferramentas de apoio para fazer a gestão de dados. Então, todo esse processo está sendo construído, parte dele já em uso, parte de aquisição de ferramentas nesse sentido. Uma execução orçamentária e gestão com acompanhamentos específicos e a implantação de centros de excelência. Vamos falar um pouco disso mais na frente. Arquitetura de referência de soluções de TI. A questão dos multicanais,
a questão das APIs fundamentais que nós possamos ter na Caixa. Isso nós não tínhamos quando nós começamos esse processo de percepção da importância do mundo digital. Nós tínhamos um estoque de APIs em construção na Caixa e parados. Então, como é que a gente pode fazer, por exemplo, atuação a partir de nuvem se eu não tenho uma API que conecte as estruturas da Caixa com as estruturas de parceiros, certamente chegando no cliente? Adoção de microserviços, micro front-ends, estrutura baseada em eventos, adotar a middleware como processo para acelerar a integração do Command Frames. E tem uma figura muito interessante quando a gente fala e se refere à arquitetura, não me lembro a página que está, mas tem um livro chamado Banking 4.0, que nele tem uma estrutura de uma arquitetura que nós adotamos na Caixa, e essa estrutura fez com que, por exemplo, com a adoção de procedimento de arquitetura de referência, operações que levavam até 3 dias para serem homologadas na Caixa, elas estão sendo homologadas em 5 minutos. Então, é muito importante entender o que é fazer com que uma estrutura pesada como tem a Caixa, departamentalizada como é uma empresa como a Caixa, ela está conseguindo fazer com que o produto, e aí eu vou dar um exemplo clássico que eu posso usar aqui para vocês. Um cartão de crédito na Caixa leva 3 dias para poder ser efetivado. Agora nós estamos conseguindo fazer isso em 5 minutos, porque nós integramos numa base baixa, uma plataforma baixa, elementos que estão nas plataformas corporativas da Caixa. Isso está acelerando o processo, nós chamamos essa medida de plataforma.caixa. Hoje, qualquer empregado da Caixa sabe o que e sabe usar. Então, essa questão da integração dessa nova arquitetura está sendo já usado. O último, mas o principal elemento da transformação, na visão de quem participa de processo transformacional, são exatamente as pessoas. Cultura e reconhecimento. Isso tem sido constante a gestão da mudança da cultura, vamos falar um pouco mais na frente, e o reconhecimento imediato a quem está fazendo processos de transformação. Isso tem se tornado um hábito das lideranças da Caixa, fazer o reconhecimento imediatamente por algo que é agregado por um ou outro colega que possa ter participado de um processo transformacional. Temos milhares de exemplos sobre isso, mas na frente, se a gente for chegar na hora das perguntas e for pertinente, a gente vai falar sobre ele. Desenvolvimento e capacitação, fundamental. Nós reativamos e demos muita força a um processo educacional da Caixa que é conduzido pela Universidade Caixa. Nós já falamos em outros momentos sobre isso. Hoje, o nosso vice-presidente de pessoas da Caixa está na Europa para receber um prêmio de uma instituição que considerou a Universidade Caixa uma das mais modernas do mundo. E isso tem a ver com o desenvolvimento e capacitação de pessoas, a revisão dos modelos de competência, seleção e alocação. A gente vai falar, quando for falar da TEA, sobre processo de alocação e processo de seleção, e o envolvimento da alta administração e participação dos empregados. Temos vários exemplos nesse sentido. Então, são linhas de gestão fundamentais para que a gente possa fazer a transformação. Aí, trazendo um pouco e resgatando um pouco do trabalho que a gente está fazendo com a participação de consultoria, nós temos esse diamante aqui, gestão da entrega de valor, e aí, sobre gestão da entrega de valor, nós temos elementos a falar sobre ele, gestão do nosso escritório de transformação e gestão da mudança. Nós, se dermos um enter, nós vamos ver que temos várias desses eixos em camadas aí, Marcelo. Pode, por favor, professor Marcelo? Isso. Dê mais 2 enter que nós vamos ver todas essas questões aí. Essas questões, na gestão de entrega
Metodologia de gestão de iniciativas, nós temos como acompanhar, ritos e fórum e monitoramento das entregas de valor. Na questão do escritório, papéis e responsabilidade, nós temos hoje uma estrutura onde nós sabemos em que momento participa o vice-presidente, em que momento participa o diretor, em que momento participa os superintendentes no processo de tomada de decisão e de encaminhamento, né? Uma governança e orquestração, isso feito pelo TMO, né? Nós temos uma estrutura que orquestra toda essa movimentação e processos, ferramentas e tecnologias agregados a esse movimento. No lado da gestão da mudança, liderança, nós temos todo um processo de mudança cultural das nossas lideranças, a questão do empoderamento na Caixa, que era um processo necessário de ser revisto, nós estamos revendo, o conceito de entrepreneur presente, a questão da comunicação ativa com os empregados, com os colaboradores acontecendo, para que eles entendam e gerem significado nas suas atuações, um processo de capacitação estruturado, gerenciamento dos stakeholders para gerar engajamento, e isso tudo gerando impactos organizacionais realmente muito fortes. A partir desse aspecto, a gente entra e começa com o apoio do Gartner. O Gartner, para quem não conhece, o Gartner é uma grande consultoria mundial na área de tecnologia bancária. E nós temos dialogado muito com eles, e eles trazem esse ciclo, né, que é um ciclo infinito, ele vai e volta o tempo inteiro. Ele começa pelo processo de uma adaptação, o outcomes, os objetivos, o valor, priorização, a questão do roadmap, tudo que a gente faz hoje na Caixa tem roadmaps, né? A questão das alocações e o delivery como entrega, e aí ele vai retroalimentando, né? A definição da estratégia, o planejamento da estratégia e a execução da estratégia como estes integrantes desse processo. Então, isso está ocorrendo de fato, né? O ciclo da vida nossa, na estratégia do portfólio, está passando por esse ciclo de compreensão. O Gartner também está conosco nesse processo de transformação. A Caixa, no seu planejamento, dê um enter, Marcelo, você vai conseguir trazer, a gente integrou esse conceito num planejamento integrado. Pela primeira vez, a gente tem um planejamento que ele é transversal a todas as vice-presidências da Caixa. Então, as vice-presidências da Caixa, pela sua natureza, elas tendem naturalmente a serem ilhas, mas nós trouxemos um conceito de pertencimento e um conceito de sinergia, e isso tem funcionado muito bem. E todos os vice-presidentes sabem que um outro presidente precisa dele para poder fazer acontecer. Isso está muito legal, porque eu vou dar um exemplo aqui de hoje. Hoje nós estamos aqui em Porto Alegre, num encontro que iniciou-se esse encontro com o desejo do vice-presidente de varejo, que tem a maior rede sob sua gestão, fazer um encontro dos seus executivos, e ele convidou o vice-presidente do Atacado para que também fizessem junto esse encontro, um encontro de 4 dias. E o mais legal é que uma das executivas, a Sueli, que é uma das diretoras do Atacado, sugeriu que todas as reuniões das diretorias, do ponto de vista de tomada de decisão, fosse conjunta. Isso mostra a questão da importância da integração nesse planejamento estratégico que a gente está chamando de 360, é muito importante para nós. Ele tem a ver, e tudo a ver com a teia. Nós vamos entrar num processo, né, de mostrar o que é que a gente conseguiu até agora com esse processo, né? E o quanto isso está impactando nos nossos encaminhamentos. Na tela seguinte, nós temos aqui o que nós estamos chamando a Caixa cada dia mais digital. Nós tínhamos uma deficiência, apesar de termos orçamento na Caixa, da alocação desse orçamento na área de TI da Caixa. Ou porque nós não tínhamos a percepção
em quais instrumentos transformacionais, do ponto de vista digital, nós deveríamos investir, ou porque a gente tinha um olhar muito para hardware e pouco para software e peopleware, mas o ano de 2024, pela primeira vez, nós que tínhamos uma média de aplicação do nosso orçamento de TI em torno de 30% a 35% em média, nós aplicamos quase que 90%, um pouco mais de 90% do nosso orçamento voltado para infraestruturas em TI. E aí, dentro dessa transformação também, nós abrimos um processo de captura e de entrada na caixa por um processo seletivo de 2.000 vagas destinadas à área de TI. E o mais legal é que esse pessoal que está vindo para a área de TI, a sua grande maioria é dessa geração Z. A Caixa fazia 10 anos que não fazia um processo de seleção e impressionante como esses colegas que chegaram, eles estão nos ajudando. Depois eu falo, quando entrar na próxima slide, um pouco do papel deles. Nós temos aí quase 1.200 desses colegas já conosco. E internamente nós identificamos alguns talentos vocacionados para a TI e para a transformação digital, que também estão nos ajudando nesse processo. Então, cultura focada no modelo mais ágil. Nós temos aí 9.000 horas de capacitação em design e processos ágeis. Nós hoje estamos com mais de 100 novos squads de atuação no digital. A adoção de framework ágil escalado. Nós estamos com várias dessas ações ocorrendo simultaneamente. Nós temos colegas desenvolvendo atividades ligadas ao mundo digital presencialmente, de forma remota, em todo o Brasil. Na próxima página, a gente vai ver um conceito, que é um conceito muito usado hoje em instituições como a Caixa Econômica, que nós somos um banco incumbente. O banco incumbente ele tem uma dificuldade adicional no seu processo de transformação digital, porque existem dois conceitos dentro de um banco incumbente que ele tem que lidar. O conceito do Run Bank e do Change Bank. Então, eu tenho que... Aquela velha máxima do trocar o pneu do avião com ele no ar, né? Então, isso é necessário acontecer. E no modelo de atuação ágil, com times multidisciplinares, vocacionados a negócio mais TI, né? Nós criamos uma liderança única no modelo que a gente vai apresentar lá na frente, com foco em entregas e com valores agregados ao cliente. Então, nós temos os grupos de especialistas nas disciplinas já instaladas, e aí nós estamos falando de Run Bank. Por exemplo, a Caixa não tinha o seu cartão de crédito dentro do mobile, dentro de um wallet. Quando você faz isso, dentro do modelo de meios de pagamentos atuais, você está falando de Run Bank. Quando você está falando das jornadas transformacionais no box, né? Nós temos lideranças que estão conduzindo esses processos com autonomia de decisão, com técnicas e leitura de dados, com objetivo comum em todo um time, alinhado ao planejamento estratégico, conduzido à tomada de decisão por eles, sem precisar levar a instâncias de decisão. Então, isso é uma autonomia que nós demos às chamadas box, para que elas possam, né, em linha com o negócio, tendo a visão de segmento, sabendo qual é a missão, a aplicação necessária e no squad necessário e oportuno fazer essa transformação dentro do conceito do Run Bank. E nos grupos especialistas em disciplinas que ainda não estão instaladas, a gente está tratando dos assuntos do que a gente chama do Change Bank. Por exemplo, a construção de um super app. A Caixa precisa ter a construção dos chamados ecossistemas, que nós não temos na Caixa. São essas pessoas que estão se dedicando a essa questão. No slide seguinte, né, a gente fala um pouco, a gente já falou um pouco mais na frente, do framework, o modelo operativo ágil de acompanhamento de todas essas questões, né? Eu não vou entrar aqui no detalhamento de como é que a gente faz esse acompanhamento, mas está aí visualmente para vocês tudo que a gente está
acompanhando, né, no SelfSafe, né, de forma a verificarmos todo o movimento que está acontecendo. Na página e no momento, no slide seguinte, a gente gera o que nós chamamos de temas priorizados. A gente tem um conceito de resultados, serviços comuns, processos estruturantes e pessoas. Para cada uma desses eixos aqui, nós temos, na primeira camada, o que nós consideramos importante: cidadania, conta, cartão, crédito comercial, moradia, loterias e FGTS. Então, o que é que eu vou fazer de transformacional em cada um desses movimentos? Nós temos exemplos para cada um desses movimentos para colocar para vocês. Eu vou falar do FGTS. O FGTS, fora tudo que nós estamos fazendo que eu chamaria do convencional, nós temos hoje um movimento para agregar resultado no FGTS que pode chegar a um valor que equivale, só com esses ajustes e com a colocação de inteligência artificial num processo, a só esse ajuste trazer o resultado de um ano da última linha da Caixa. Ou seja, nós tivemos um resultado de 14 bilhões no ano passado, foi o resultado expressivo do crescimento de 37% no resultado com a base anterior, que já foi muito boa, de 2023, mas só esse ajuste aqui, ele pode trazer, só ele nesse ano, um resultado de aproximadamente mais 14 bilhões, ou seja, a gente não está com essa ambição toda de 14 bilhões, mas a gente, se repetir o resultado do ano de 2024, mais mudanças no FGTS que a gente está promovendo, e a mudança de recuperação de valores que estão provisionados na Caixa, nós poderemos crescer muito em resultado na Caixa nesse ano de 25. Cidadania tem várias entregas, a questão de conta, cartão, né? Crédito comercial. O crédito comercial dá só um exemplo para vocês. Nós fizemos uma transformação na Caixa com o chamado crédito ao trabalhador, que está permitindo com que o trabalhador, numa jornada extremamente simples, ele consiga identificar a sua possibilidade de ter esse crédito, né, que já passa de... A Caixa não tinha absolutamente relevância nesse crédito ao trabalhador. Hoje nós estamos com uma carteira em 2 semanas de mais de R$ 1 bilhão, porque nós agregamos procedimentos ágeis e agregamos a esse procedimento também inteligência artificial, permitindo que pelo WhatsApp o cliente consiga identificar a sua possibilidade de crédito comercial na Caixa. Moradia, nós fazemos 3.000 operações por dia de moradia na Caixa, de venda de financiamento de crédito imobiliário. Essa é a maior operação da Caixa, uma carteira que o ano passado foi uma carteira de 224 bilhões de reais. Loterias, nós estamos transformando esse segmento de loterias, então tem muita coisa a falar de cada um desses segmentos. Mas tudo isso com segurança, com operações estruturadas, vendo as questões de CRM, marketing digital. Nós trouxemos aí, falar um pouco do marketing digital. Resgatamos uma figura, que é uma figura extremamente simpática que tem na Caixa, que é a figura do poupançudo. Nós demos uma repaginada. O poupançudo hoje, ele participa daqueles joguinhos dentro esqueci agora o termo. Nós temos jogos digitais onde os poupançudos participam, gerando educação financeira, né? Enfim, questão do relacionamento digital crescendo em várias frentes. Gestão arquivista, o que é que nós estamos falando para isso? Nós mudamos, estamos num processo de mudança de todas as nossas linhas de dados para a nuvem. E aí vem um monte de questões ligadas à capacitação, carreira, recrutamento, cultura. Isso é uma mudança enorme que nós estamos fazendo, né, com muita inovação, governança, enfim.
São esses temas aí: resultados, serviços comuns, processos estruturantes e pessoas. Na próxima tela, nós temos o que nos dá a sensação de estarmos indo no caminho certo. Centralidade no cliente e busca da principalidade. Nós criamos o Conselho de Clientes, nós criamos a chamada proximidade regional, a Caixa é um banco de atuação continental. Nós, com isso, trouxemos um aumento de 8% dos clientes engajados, numa comparativa 2023-2024, e um aumento de 9% nos clientes satisfeitos. Qual é o dado de acompanhamento? Nós tivemos o melhor resultado da história da Caixa no acompanhamento do ranking de reclamações do Bacen, desde 2014. Há 10 anos, a Caixa estava entre as 5 instituições mais reclamadas e observadas dentro do ranking do Bacen. Nós deixamos essa posição e fomos para a 12ª posição, o que nos deu um orgulho muito grande de perceber que nós estamos escutando o cliente, nós estamos fazendo a transformação digital e tudo isso tem contribuído para melhorar a nossa posição no ranqueamento do Banco Central. Na tela seguinte, nós falamos, né, das questões ligadas ao espaço TEIA, né, esse hub colaborativo que criamos do GovTech em Brasília. Quem tiver a oportunidade de conhecer lá no Centro de Convenções Ulisses, vale a pena conhecer, um ambiente extremamente moderno. Nós temos tido vários experimentos, nós estamos com 10 experimentos estruturados, nós temos selecionando operações e empresas ligadas às chamadas startups. Nós tivemos, até hoje, mais de 100 participantes, startups buscando esse processo de incubação. E uma outra coisa que é muito rica nesse processo de transformação nossa é a nossa aproximação com as chamadas Big Techs. Elas são parceiras hoje, de fato, da Caixa. Todas as grandes empresas de tecnologia são parceiras nossas. Isso está nos ajudando nesse processo transformacional. Elas têm gerado inputs importantes, né? Para vocês terem ideia, fala só de um input importante que a Caixa está fazendo e que vai ter um efeito sobre o acompanhamento das obras do próprio governo, as obras do chamado PAC. O governo tinha dificuldade de controlar essas obras, parte significativa dela é conduzida pela Caixa. Nós estamos levando, na próxima semana, ao governo federal todo um processo de acompanhamento de obras com a sua escalabilidade a partir de uma relação com a Big Tech, para que nós possamos, de fato, ter na mão, e quando eu falo na mão, é no mobile, as milhões de obras que são conduzidas a partir do Orçamento Geral da União, a partir de operações estruturadas feitas com estados e municípios, a partir das próprias obras conduzidas pela Caixa. Então, esse é um grande experimento que nós estamos disponibilizando para o governo federal, fora outras questões que envolvem as Big Techs na relação com a própria Caixa. Na tela seguinte, nós trazemos aí algumas experiências também de resultado nesse momento, né? O Nato Digital, financiamento do Nato Digital, nós temos 140 mil contratos assinados nessa forma, ou seja, só digital. 17,4% dos contratos hoje na Caixa são realizados pelo Nato Digital. Vocês terem ideia, nós fizemos o ano passado, no ano 2024, 945 mil contratações de crédito imobiliário. 17% dessa contratação já está sendo realizada pelos contratos chamados Nato Digital. Para vocês terem ideia do que significa, por ano, a Caixa, para fazer as suas operações só de habitação, derrubava 4.400 árvores, né? Evidentemente, para transformar isso no papel A4. Nós vamos zerar isso no final desse ano, né, com esse processo, né?
A questão da cibersegurança, 92% aproximadamente das nossas operações hoje já são com biometria. Nós não tínhamos biometria na Caixa. Eu estou em Porto Alegre, nós começamos a jornada com biometria aqui pelo Porto Alegre. Exatamente há um ano nós tivemos aquela catástrofe em Porto Alegre, as pessoas perderam seus documentos, as pessoas, e o cidadão e a cidadã precisavam ter acesso aos serviços governamentais. Nós introduzimos a biometria e vocês hão de convir que não houve nenhum movimento falando que a Caixa teve fila aqui no Rio Grande do Sul no pagamento dos diversos programas que nós disponibilizamos, se fossem eles do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Nós chegamos a pagar num único final de semana, eu trago isso com simbologia, no shopping Canoas, 60 mil pessoas sem ter fila. A biometria nos ajudou a resolver para a população que tinha perdido o documento, 85% da população, só com o uso do CPF e por nossos modelos de identificação, de reconhecimento facial e biometria, nós pagamos 85% dessa população. 15% aí sim, nós não tivemos acesso, mas esse modelo é um modelo que está hoje usado no Brasil inteiro. Além disso, as fraudes que nós tínhamos, por sermos um banco extremamente demandado pela população brasileira, principalmente a população hoje de baixa renda, nós éramos um banco que tínhamos muitos problemas relacionados à segurança das transações. Nós reduzimos praticamente a zero essas questões e além de gerar uma experiência mais amistosa para o usuário, né? Muito importante esse aspecto da cibersegurança nossa. Nós criamos uma conta para o microempresário brasileiro totalmente digital. Esse número de 104 mil contas abertas é um número muito expressivo, num pouco espaço de tempo. Nós temos uma maquininha, né, chamada Azulzinha, que é a máquina que permite aquela questão dos pagamentos, dos meios de pagamento com o uso de cartão. Nós estamos numa escala enorme para esse meio de pagamento. Depois a gente fala um pouco sobre isso, se for preciso. Mas o mais importante também é registrar que as transações digitais na Caixa elas cresceram 40%. E que nós tivemos uma redução de atendimento físico de quase 10 milhões de atendimentos. Muito significativo tudo isso. Na tela seguinte, nós falamos um pouco sobre essa operação chamada Consignado Trabalhador. Nós fomos uma das primeiras instituições a integrar com a Dataprev para a baixa da chamada carteira digital, mas nós fomos o banco que ajudou a desenvolver o produto. Nós fomos o primeiro banco do chamado S1, porque os bancos eles são distribuídos em S1, S2, S3 e as fintechs. Nós fomos o primeiro banco a fazer uma operação dentro desse chamado consignado do trabalhador brasileiro. Em menos de 5 minutos, no modelo atual, o trabalhador ele baixa a carteira digital dele, ele faz a simulação e ele optando pela Caixa, isso se dá ainda no mesmo dia o crédito. Então, temos jornadas novas aí a acontecer. Essa jornada começou no dia 21 de março. Nós tivemos uma implantação com contratação via chatbot 100% digital no WhatsApp. Agora, no dia 7/4, no app Caixa, as contratações 100% digital no app Caixa. E no dia 25/4, essas jornadas serão complementadas dentro da nossa base, sem precisar baixar a carteira digital. Então, isso é uma questão que nos orgulha muito, para vocês terem ideia do que isso representa para o trabalhador brasileiro. Essa operação ela existe há 20 anos. E agora, com a agregação dos conceitos digitais, uma base de crédito que foi construída como saldo, da ordem de 40 bilhões de reais durante quase 20 anos, só em
2 semanas de operação, nós estamos entrando na terceira semana, nós já passamos dos 5 bilhões de reais. Isso preanuncia um volume muito expressivo, se considerarmos que faltam 30 semanas para o final do ano. Então, em menos de 10 meses, nós vamos mais do que dobrar o que existia nessa carteira de crédito. Isso eu estou falando do sistema como um todo, não estou falando da Caixa Econômica, né? Em 10 meses. Por quê? Porque nós estamos disponibilizando um crédito para quem não tinha acesso a crédito, porque eu estou falando aí, pessoal, de quem está buscando, em média, 8 mil reais de crédito. Mas tem gente que está fazendo crédito de 2 mil, de 1.000, de 2.500, que são exatamente aqueles brasileiros que não tinham como chegar nos bancos. Porque eu estou falando de quem? De um frentista de posto de gasolina, estou falando de uma empregada doméstica, estou falando de um vigilante, estou falando de uma telefonista. Essas pessoas não tinham acesso aos bancos porque o seu horário de labuta coincidia com o horário das agências abertas. Agora, com esse modelo digital, não é só a Caixa, são 120 bancos que, a partir do dia 25 desse mês, poderão estar disponibilizando esse crédito. Eu só trouxe esse exemplo para mostrar a importância do mundo digital. E aí, nós já temos uma conta digital, né, que é utilização e encerramento 100% digital. A jornada é a mais rápida do mercado, em 3 minutos, mais segura, um atendimento humanizado pelas agências digitais. Né, nós estamos chamando de digital, né? Digital com físico, em algumas situações. Nós temos um suporte ao relacionamento digital da Caixa, feito por uma estrutura que nós somos um banco que podemos fazer isso, alocando pessoas nas nossas estruturas digitais para que elas possam fazer esse atendimento. A carteira da Caixa, né, ela conta hoje com contas, cartões de investimento e empréstimos, e aí o cliente Caixa ele pode perceber, né, e comparar hoje na base Caixa todas as contas suas e de outros bancos e fazer a opção por aquele banco que tem uma menor taxa no ponto de vista do crédito e a melhor taxa no ponto de vista do investimento. Isso já está sendo possível ver a partir do acesso ao saldo consolidado das transações, limite e empréstimo dentro do app Caixa. Nós começamos com um piloto em outubro e agora a expansão desse modelo se dará agora em maio. Na próxima tela, né, nós vamos falar um pouco, né, do que nós temos feito também de forma interna. Nessa primeira questão ligada ao TINS mais GPT-4 da Omni, só para vocês terem ideia, nós temos hoje na Caixa 1.062 normativos. Você imagina o que é um empregado da Caixa ter uma dúvida sobre um produto que ele faz gestão, ter que abrir um normativo, mesmo que digital. Acabou isso na Caixa. Nós criamos um chat Caixa, onde o nosso empregado faz uma consulta sobre a dúvida que ele tenha dentro desse normativo. Nós temos mais de 2 milhões de consultas feitas, e isso começou agora em março, só para você ter ideia da importância desse processo, né? Nós temos aí um assistente de classificação de sistemas, né, uma questão também, né, para o acesso interno. E o desafio para a inteligência artificial e automação da Caixa, nós temos processos que estamos priorizando aí como eu falei, com os parceiros. Nós temos a inscrição de 162 colegas em 15 processos selecionados para transformação por inteligência artificial na Caixa. Nós temos um processo na página seguinte que fala da identificação e alocação de talentos para atuação em papéis específicos. Nós criamos um movimento dentro da TEIA, né, que já foi falado anteriormente para vocês, que fez com que um movimento que nós começamos na Caixa com 60 pessoas, hoje tenha 1.067 pessoas envolvidas nesse processo. E ele é muito interessante porque nós tivemos que fazer, isso foi aprovado na última reunião do Conselho Diretor da Caixa, na semana que nos antecede,
Nós criamos uma nova função na Caixa para agregar essas pessoas. E o mais legal é que desses 1.067 empregados, 70% recebeu promoção por estarem envolvidos nesse processo da TEIA. E 30% vai tomar a decisão se quer voltar para a sua função anterior ou se quer ir para a TEIA. Como o ser humano ele é movido também pelos aspectos, né, não só de dinheiro, mas pelo que faz sentido e gera significado, a gente acha que parte significativa desses 30% também terão adesão a esse processo que nós estamos criando, alocando colegas que estão, por exemplo, que eram nas funções tradicionais da Caixa, que eram avaliadores de penhor, caixa executivo, gerente geral e tantas outras funções, nesse processo transformacional dessa nova função dedicada a essa questão das estruturas de desenvolvimento do trabalho especializado nos projetos priorizados, que estão todos nessas outras linhas. Não vou entrar em cada um deles, porque são questões muito mais específicas, alongaria muito nosso bate-papo. Enfim, nós temos aqui, né, numa última tela, não sei se eu consigo colocar, Marcelo, né, as nossas conquistas a partir do que foi feito, né? Nós recebemos prêmio, essa aí. Nós conseguimos prêmios, né, de marcas que estão no top 5 ou marcas do futuro. Para nós que somos uma empresa tradicional, uma empresa com 165 anos de existência, receber um prêmio de marca do futuro nos orgulha muito. Os contratos que eu falei, Nato Digital, ele venceu o prêmio Bank Transformation, né, numa categoria de Bank Anywhere. O projeto Sandbox da Caixa foi o terceiro numa categoria de prêmio de Innovation, né, ou seja, a invenção das organizações buscando capital digital. Nós estamos recebendo, essa semana, um prêmio internacional por termos uma das universidades corporativas mais modernas do mundo. Eu acredito que essa contribuição ela seja ilustrativa do ponto de vista do que nós queremos trazer para a Caixa, esse banco que tem um papel social tão importante, mas que tem hoje uma equipe extremamente motivada, vendo os processos de mudança acontecer e também participando desse processo. É muito interessante na questão da TEIA, porque nós temos empregados participando da TEIA que tem 30 anos de convivência como empregado de Caixa e temos empregados com 2 meses de convivência participando desse processo. Então, nós estamos juntando todas as outras gerações com a geração Z nesse processo transformacional da Caixa. Eu agradeço, né, esse espaço aí dedicado a essa discussão. Enfim, fico aí à disposição para os próximos momentos que venham desse nosso bate-papo. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. E se você me permitir, tivemos algumas pessoas que não tiveram o áudio do vídeo inicial. Então, enquanto as pessoas vão aí esquentando os motores, preparando as perguntas para o presidente aqui no Q&A, que o professor Abel já está em processo de seleção, eu vou rapidamente voltar aqui e Maravilha. nós recolocamos o vídeo para quem não teve a oportunidade de escutar. Quais são os seus planos para o futuro? Para os seus sonhos e de cada brasileiro, existe um plano para que a Caixa continue transformando a vida das pessoas. Para tirar do papel, desenvolver, cuidar e inovar. Nosso plano é fazer a diferença. É por isso que somos indispensáveis ao Brasil. Atuamos com agilidade, eficiência e centralidade no cliente. E, com você, somos um só time que faz acontecer todos os dias, em todas as comunidades e em todos os segmentos da sociedade. Ouvimos cada brasileiro. É ele quem nos faz enxergar além das fronteiras e guia as nossas escolhas. Juntos, abrimos a porta de entrada para a cidadania e construímos pontes que nos levam mais longe.
Cuidamos da nossa gente e da nossa terra. Plantamos eficiência, semeamos soluções e geramos o amanhã com mais sustentabilidade. Investimos e lideramos com ética, transparência e responsabilidade. Nossa integridade é inegociável, porque as nossas pessoas são a base do nosso resultado. É por meio de uma cultura ágil e inovadora que vamos seguir transformando. Ousamos nos reinventar para conectar ideias, criar laços e valorizar o potencial de pequenos e grandes negócios. Reunimos recursos e unimos forças com nossos parceiros para construir soluções e alcançar resultados. E o nosso resultado importa, porque é por meio dele que seguimos mudando a vida dos brasileiros. Para fazer o sonho acontecer, temos um plano. Para fazer o futuro começar, desenhamos infinitas oportunidades. Porque nosso propósito é transformar a vida das pessoas, investindo agora, alterar o hoje e liderar o amanhã. Vamos juntos fazer o Brasil que está no sonho de cada brasileiro. Seja bem-vindo à Caixa 2030. A transformação começa por você. Quais são os seus... O professor Abel, se quiser já passar uma primeira pergunta, por favor. Boa noite a todos que estão conosco. A excelente apresentação do nosso convidado, Carlos Vieira. Eu vou seguir um pouco a ordem que as questões foram chegando a nós. E uma das perguntas, primeiras perguntas que a gente recebeu, é uma pergunta que talvez seja interessante para você, de fato, responder como uma visão de longo prazo, né? Pergunta é sobre quais os principais legados que o senhor acredita que todas essas iniciativas que nos foram apresentadas vão deixar para a instituição e para os clientes no longo prazo? Acho que é uma pergunta que conecta com várias das coisas que você falou. Sem dúvida, né? A gente tem que entender que no mundo digital o legado é o aqui e agora, né? Então, assim, existe uma coisa muito interessante que é a percepção de que no mundo digital eu tenho que estar 100% conectado com o desejo do cliente, seja ele, no nosso caso, né, o cliente de que natureza for, porque não existe legado no mundo digital. Existe o aqui e agora no mundo digital. Então, eu tenho que estar sempre preparado para o aqui e agora, né? O legado do mundo digital é esse. É diferente do que aconteceu no mundo analógico, onde você deixava alguma coisa construída e aquilo ficava ali permanente por um grande tempo. Numa outra apresentação, eu demonstro, né, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando, né? O Pix levou um processo aí de 2, 3 anos para poder entrar em uso. O Open Finance já está aí com menos de um ano. Então, assim, não existe mais legado. Daqui a pouco vem outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então, a cultura organizacional das instituições, elas têm que estar preparadas, né, para isso, para a mudança permanente. Então, é essa questão que nós estamos trazendo para dentro da Caixa. Por isso, as questões ágeis. Agora, qual é a aferição que nós queremos ter? E como é que você consegue saber o legado? Pela principalidade da sua relação com o cliente. Porque hoje os clientes, em média, têm 4 contas bancárias, seja ela para que natureza for. Se eu tiver dentro dessas 4 contas com essa base de clientes, aí o legado que nós deixamos é a continuidade da relação com a sociedade via os nossos clientes. Não sei se eu consegui ser claro. Acho que foi bastante claro. Dois comentários interessantes para fazer aqui, que chegaram pela nossa caixa aqui de Q&A, do Daniel Oliveira, que diz: poupançudos no Roblox, muito bom, meu filho vai adorar. Outra observação interessante: você está em Porto Alegre, pelo que eu entendi, e um participante anônimo observa que a inovação da Caixa, ele se refere ao tema da biometria, auxiliou em muito
na calamidade das enchentes, né, que, enfim, assolaram aí o Rio Grande no início do ano passado. Não sei se você quer fazer algum comentário nessa direção. No Roblox já está lá. Pode falar para o seu filho, Daniel, que ele use, que já está lá, tá? Que já está usando com educação financeira, fazendo toda aquela, está muito legal. E a gente nesse aspecto do poupançudo, a gente criou, inclusive, o poupançudo com uma figura inclusiva. Tem uma poupançuda que ela está numa cadeira de roda, é um negócio muito legal. E a gente quer, no próximo passo, é encontrar um parceiro, já estamos encontrando para que venda fisicamente essas figurinhas. E a gente quer que esse recurso da venda do Poupançudo e da marca Caixa, ela vá para a Fundação Caixa, que vou aproveitar, Abel, para falar sobre esse aspecto, professor Abel. Fazia a última fundação de instituição no Brasil, ela foi feita no século passado, em 1988. Nós estamos com o projeto de lei 1312 para criar a Fundação Caixa. E a gente quer que esses recursos que venham para lá ajudem na outro papel do ESG que a Caixa faz. De fato, aí o participante que não quis se identificar sobre a inovação da biometria, de fato, foi muito importante na jornada aqui do Rio Grande do Sul. Bem lembrado. Obrigado pela participação. Presidente, Excelente. deixa eu fazer uma, Abel, Por por favor. favor, Marcelo, por favor. Presidente, nós, desde o início até um pouco antes de sua gestão, sempre conversamos muito, refletimos muito sobre a importância crítica, né, da transformação digital na competitividade do banco, da Caixa. E nós estamos vendo aí nitidamente resultados aparecendo em sua gestão. É nítido. E o colaborador da Caixa, Leandro Zimbrão, ele faz a seguinte pergunta: Presidente, ao que o senhor atribui o sucesso da transformação digital da Caixa na sua gestão? Outras fases do banco anteriores, outras gestões tentaram virar essa chave, mas a sua gestão foi a exitosa. Essa é a pergunta. Ô, Zembrão, eu devo isso a vocês, porque são vocês que estão fazendo a transformação, né? São vocês que estão pegando, botando a mão na massa, indo para dentro do modelo, como eu falei, da teia, né? Fazendo a transformação. É, Na realidade, o papel da diretoria da Caixa é ser orquestradora desse processo, né? Mas quem faz a transformação, quem está fazendo a transformação são os empregados da Caixa. Agora, o legal nesse aspecto é nós percebermos que a transformação ela chega. Primeiro tem que chegar no empregado para ele entender essa transformação. Isso já chegou. Então, ele se sente partícipe sobre dois aspectos, né? Ou ele está como colaborador fazendo a transformação enquanto desenvolvedor na Caixa, ou ele está sendo beneficiado por essa transformação. Então, o aspecto motivacional dele foi afetado de forma positiva por esse processo, porque ele está sentindo no seu dia a dia a transformação, né? Eu acho que eu falei, se eu não falei, eu repito aqui, algumas operações que nós levávamos 3 dias para fazer na Caixa, deixando o cliente em stand-by, nós estamos fazendo em 5 minutos, né? Isso, quem está na hora da verdade com o cliente, é fundamental para ele. Então, devo-se, Zembrão, exatamente a vocês esse processo. Professor Marcelo, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque conecta com essa visão bastante diferenciada que o Carlos Vieira trouxe, que tecnologias digitais ou o mundo digital, ele não traz para nós o conforto de permanecer parados, né? De construir legados que ficam durante muito tempo. Na verdade, não é essa a lógica da transformação digital. E, nesse sentido, tem uma pergunta que chegou aqui, que é como a Caixa está se preparando para o dinheiro digital, para o Drex? Não sei se você tem algum comentário, Tem. gostaria de responder. Tem sim, nós somos piloto no Drex, nós estamos com
nós fizemos uma parceria com a Microsoft e já fizemos testes para entrar no Drex. Nós não entramos ainda porque nós estamos precisando ainda fechar alguns entendimentos com o Banco Central, mas nós já estamos preparados, né? Eu pensei que ele ia também falar do Bitcoin, que é o futuro, né? Mudança Sim. dessa estrutura. Nós também estamos numa estrutura de preparação para esse momento. Daqui a pouco a moeda vai ser totalmente digital, e aí a gente tem que estar preparado para isso. E aí, professor Marcelo, professor Luiz, professor Abel, né, nós tivemos uma belíssima aula sobre esse momento, né, da Bitcoin, momento das transações digitais, da riqueza digital, aí quando a gente teve na quarta turma do Produtos Digitais com vocês, e me impressionou muito a riqueza de detalhes, né, do blockchain e tudo mais, né? É muito interessante. Eu reputo aí, eu queria deixar aí registrado que parte significativa das transformações que nós estamos fazendo na Caixa veio de um processo educacional que eu tive com vocês. Maravilha. Uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante sob o ponto de vista de percepção da marca Caixa nessa curva de evolução importante que o banco está fazendo, presidente, em sua gestão. Pergunta ao colaborador aqui, Felipe Danilo Silva, que ele diz o seguinte: a Caixa tem historicamente uma imagem de organização tradicional para a sociedade. Aí Marcelo, aqui, eu adiciono, é uma marca de mais de 100 anos, inclusive a quarta marca mais valiosa do Brasil. Mas a pergunta é a seguinte: como atualizar, evoluir essa imagem para os cidadãos, para os clientes, para que eles possam enxergar a Caixa como uma empresa moderna e ágil, mantendo a segurança de uma empresa, de um sistema bancário sólido? Nós contratamos uma consultoria que está nos auxiliando na evolução da marca Caixa, né? Isso é um trabalho que é incrível, né? Um trabalho desse, é um trabalho tão cuidadoso que nós só vamos lançar, estou antecipando para vocês aqui, para o Felipe também, essa marca no próximo ano. Você tem ideia do quanto a gente está zeloso com isso, né? Para trazer essa noção de modernidade também para a marca Caixa, né? Isso é importante concordo com ele que a gente tem que trazer. E aí um aspecto interessante, né? Você tem hoje um mundo em transformação e os entrantes do sistema bancário, eles começam a perceber agora que eles podem vir para a Caixa também, né? Eles não estavam vindo. Então, assim, é um processo que a gente fez muita pesquisa sobre jovens, sobre hábitos, sobre desejo de consumo, né? Por exemplo, trazer um dado bem significativo. O jovem brasileiro, um dos maiores desejos do jovem brasileiro é ter sua independência de moradia. Ele quer estabelecer uma relação parental firme, mas ele quer ter independência de ir e vir dentro do seu próprio ambiente de moradia. Ele não quer ter a mansão do pai, a casa grande do pai ou a casa dos seus pais. Ele quer ter o seu ambiente, talvez um loft. E não tem lugar mais certo para fazer isso do que na Caixa Econômica. Então, nós estamos começando a criar mecanismos de aproximação com esse público também, né? Então, isso tem a ver, e a gente precisa atualizar a marca Caixa, mas a gente vai estar num processo de construção. Professor Abel, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Você seleciona mais uma, e a gente pode fazer as últimas duas, que estamos com a casa cheia aqui, Pronto. audiência, mas já passamos um pouquinho da hora. Vamos lá. Pergunta essa a Annelise Silveira, que é uma colaboradora da Caixa, atualmente trabalhando na Teia. E ela está notando aqui, como todos nós, que a quantidade de entregas e resultados aí na sua gestão, presidente, é significativa. E ela pergunta o seguinte: considerando todas as entregas já feitas pela Teia nesse mais de um ano de projeto, parênteses aqui dizendo, Marcelo, que não é muito tempo, tá? Para a quantidade de entregas realizadas,
Qual a sua expectativa para os próximos passos desse projeto, presidente? Olha, eu acho que assim, a gente tem uma linha do tempo, né, para as entregas e elas estão acontecendo de maneira ordenada com o tempo previsto, né? Eu acho que se esse ano nós é, trouxermos para alguns processos nossos inteligência artificial de forma mais efetiva, e se nós ajustarmos o que precisamos ajustar na jornada do nosso cliente, né, no curto prazo, aí eu considero isso uma entrega fabulosa, né? A questão que está acontecendo, uma outra questão, eu falei que a gente vai deixar já reduzimos em 20%, mas nós vamos reduzir a derrubada de 4.400 árvores só na habitação. Você sabe quantas árvores nós vamos deixar de derrubar no mundo quando nós transformarmos todos os processos da Caixa digitais, e nós estamos cuidando disso, 40.000 árvores por ano. Então, imagine o que significa isso, né? E só vamos fazer isso de forma digital. Nós já estamos trabalhando com isso. Então, traria essas três questões, né? Questão de agregação de mais inteligência artificial, questão da jornada do cliente e a questão da sustentabilidade via processos digitais. Professor Abel? Está sem microfone, professor. Perdão. Eu vou pegar uma pergunta que acabou de chegar. E eu acho que ela pode dar um gancho bom aí para a gente poder encerrar aí essa, enfim, apresentação incrível que você nos trouxe. A pergunta vem de uma pessoa que eu não copiei o nome, Avelina Ferreira. Ela diz: Eu sou caixa há 35 anos. Eu sou gerente geral de uma agência localizada em Minas Gerais. Meus cumprimentos a você e a toda a equipe. E aí ela diz: a revolução digital realmente está acontecendo na Caixa. Ponto de exclamação. Exemplo é o Plataforma Caixa. Nosso sonho. Achei que não veria isso acontecer antes de finalizar minha carreira. A priorização de ferramentas para a rede, além de facilitar a nossa jornada, faz a do cliente se tornar muito mais prazerosa. Aí ela usa uma expressão que é clientecentrismo, né? Exclamação. Qualidade de atendimento, tempo de espera reduzido. Então, acho que isso aqui é enfim, um elogio, mas mais do que isso, realmente uma sinalização de que a inovação, a transformação digital está chegando na ponta, né? É bem isso, professor Abel, né? Dita por acho que é a Adeline, né? Adeline Pereira, dita por um gerente nossa. Testemunho mais gratificante do que escutar o colega que está participando do processo, ele mesmo dizer, né? E a gente vai ficar cada vez mais feliz quando o colega disser isso, quando o cliente disser isso, quando a sociedade também reconhecer isso. Isso é a nossa, eu diria, obsessão. Bem, excelente, Excelente. casa cheia. Presidente, muito obrigado. E professor Luiz Fernando vai fazer então agora as considerações finais, por favor. Bom, presidente, nós queríamos agradecer, em nome do IAG e dos coordenadores do curso, por você ter partilhado conosco essa experiência tão rica, de uma forma tão direta, apresentando os desafios enfrentados e a evolução que você teve no processo de conduzir a Caixa, uma instituição de 165 anos de idade, do tamanho do Brasil, transformando essa empresa numa empresa extremamente moderna. Do nosso lado, a missão do IAG da PUC-Rio é formar líderes e profissionais para transformar empresas. Fiel a essa missão, o nosso curso de produtos digitais, estratégia, gestão, design e construção, prestes a iniciar essa 7ª turma, foi concebido para oferecer para você que está assistindo a capacitação para um salto bem diferenciado em sua carreira profissional. É uma excelente oportunidade
para você se valorizar em um mercado com crescente demanda, mas que é muito carente de profissionais preparados, de fato, para conquistar um resultado expressivo. Venha conosco, venha aprender com quem faz, venha interagir com profissionais reconhecidos no mercado e com profissionais que serão seus colegas de turma, formando um network proveitoso para você. Esperamos que você tenha, então, apreciado esses momentos que estivemos juntos com o presidente da Caixa Econômica e agradecemos a sua presença. Esperamos que você esteja conosco na turma que vai começar no dia 5 de maio. Até lá, boa noite para vocês. Bem, Boa noite a todos. Muito boa obrigado. noite. Eu vejo uma excelente apresentação, presidente. Obrigado, Obrigado. pessoal. Obrigado Casa pela cheia. oportunidade. Um abraço. Igualmente. Boa Obrigado noite a a todos. todos que nos assistiram também. Obrigado a toda a audiência.